Não adentre a boa noite apenas com ternura. A velhice queima e clama ao cair do dia. Fúria, fúria, contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios do fim da vida saibam que é a escuridão que perdura, porque suas palavras não capturaram a centelha tardia, não adentram a boa noite apenas com ternura. Minha mãe sempre disse: a vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai encontrar. Você não vai acreditar, mas você cabia aqui. Eu segurava você. Esse menino vai ser o melhor menino do mundo. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Que vida levo eu? Que vida leva tu? A vida é muito curta para ser pequena. Você não está onde queria estar. Se pudesse estalar os dedos e ir para onde quisesse, aposto que ainda sentiria o mesmo. Então tá bom. Bom, vamos lá. Então a gente tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tópicos que eu tomei nota ali, daqueles que eu mandei pro pai, né? Como os tópicos estão no celular e tal, aí você vai, se eu esquecer de alguns, vai colocando. Eu vou tentar colocar na ordem cronológica. Aham. Não tem problema fugir um pouco da ordem, mas alguma coisa a gente vai passar rapidinho, alguma coisa a gente vai pegar mais detalhes, né? E daí depois eu faço a edição. Tá bom, filho? Então tá bom. O pai comentou que quando o pai era criança brincava de armazém? Então, filho, a questão é como essa questão de ser empreendedor, de ter um gosto, um veio pelo empreendedorismo, Uhum. Ele já vem lá de criancinha. E eu me lembro que quando eu era menininho, eu devia ter o quê? 6 aninhos, 5,5, 6,5 por aí. Não tinha brinquedo, eu era uma criança muito, muito pobre. A gente morava lá no interior e brinquedo de espécie alguma. Os brinquedinhos nossos, tinha os carpinteiros, que naquela época era tudo diferente, né? Não tem a serra elétrica, as furadeiras. Naquela época trabalhavam perto de nós lá, da mesma empresa do pai, o seu Chico, o Negro Cirilo, eram os carpinteiros, as pessoas que eu gostava muito deles, sabe? Uhum. E aí eles ficavam trabalhando, mas por quê? Eu era mais interessado naqueles toquinhos de madeira, porque eles faziam as coberturas, só tudo em ângulo. Não era com prego, eles não trabalhavam com prego. Era tudo encaixado, eles faziam ângulo, tá. Uhum. tá? Daí eles furavam com arco de pua, sabe? Que era uma espécie de uma furadeira manual, não tinha eletricidade, não tinha nada, né? Furavam com arco de pua, eles faziam um pininho de madeira, colocavam naquele buraco ali com cola. Cara, ficava um troço ali para 200 anos, nunca mexia aquilo ali, sabe? Era muito melhor do que prego, porque não ferrujava, não Uhum. ficava por assim fantástico. Mas o que eu mais gostava dessa história era que sobrava um monte de toquinho de madeira, toquinho de viga, toquinho de tábua, de tudo que é tamanho, de tudo que é espécie, assim, com ângulo de 45, 60 graus e tal. E eu ficava doido, assim, perguntava para o seu Chico, você viu, posso pegar? E esse você pode. Aqueles toquinhos era lixo, eu corria tudo, levava lá pro meu cercadinho lá. Aquele eram meus brinquedos. Aquilo ali, minhas fantasias, né? Eu me lembro Era tipo umas pecinhas de Lego, então. O pai brincava. Bem maior, né? Só que bem Sim, maior. sim. Tamanho assim de 10 centímetros, 20 centímetros, 5 centímetros, no máximo 50 centímetros, aquelas pecinhas assim e tal. E tá. E daí o que aconteceu? Um dia eu cheguei pra minha mãe, eu me lembro assim, daí eu falei, mãe, eu quero montar um armazém. A mãe sorriu pra mim assim, a gente era pobrezinha, mal tinha as coisas pra comer, né? Como montar um armazém? Daí ela olhou pra mim, deu uma risada, ela já entendeu, né? Você quer montar um armazém? Falei, quer? Posso? Ela, pode. Já que você está pensando em montar um armazém. Eu falei, mãe, eu estava pensando lá embaixo do soalho. A casa que a gente morava era uma casa de madeira, né? E era num desnível. E daí entre o soalho, cara, o soalho assim feito de tábua, bem rústica. E o chão dava assim, a parte mais alta ali devia dar 1,10 m, para mim era uma altura enorme. Sim. E aí falei, mãe, estou pensando em montar um armazém lá embaixo do soalho. Lá, boa ideia, pode montar um armazém lá. Ah, que maravilha, cara. Fui lá, preparei as prateleiras, arrumei todas as coisinhas lá e montei meu armazém. Claro que daí dentro da minha fantasia,
cada pedacinho de madeira daquele era uma coisa. Esse aqui é um pacote de açúcar, esse aqui é um pacote de arroz, esse aqui é um pacote de feijão, esse aqui é um pacote de... E a clientela? Pois é, a clientela. Eu precisava de clientela. Clientela que os irmãozinhos menores, minha mãe e tal, todo mundo era minha clientela. Tinha que me ajudar, né? Claro, no armazém, porque eu vendia para alguém. Puta, mas daí precisava de dinheiro. Daí, o que eu fiz para de dinheiro? Eu fui no mato, colhi vários tipos de folhas de árvores, umas um pouco menor, outras um pouco menor. Assim. A maior aqui valia um dinheiro maior, a média valia um dinheiro médio. Aquela pequenininha era uma moedinha. E ali eu tinha o dinheiro. Daí eu fui lá, porque um monte e tal, e claro que tinha que dar o dinheiro. Teve que dar o dinheiro para eles virem comprar. Para eles comprar. Daí, o que o senhor quer? Para o meu irmãozinho, eu quero um pacote de açúcar. Pois não, tá aqui o seu pacote de açúcar. Esse aqui custa tanto. Tá faltando dinheiro aqui. Então tá lá. Tá? Então, quer dizer, minha mãe ia comprar de mim lá e tal. Puta, claro, né? Todo mundo colaborando com o que ela fazia. Mas você veja bem, o que eu queria ter colocado, ver que interessante, que desde menininho eu já tinha desejo e já tinha vontade de empreender, sabe? Então, eu estava te contando essa história porque realmente já desde pequenininho eu sempre tive essa vontade. E sempre quando fui crescendo, sempre com o desejo de empreender. De comprar as coisas, de vender as coisas, de montar as coisas, de produzir. Sempre a minha cabeça estava em ser empreendedor. O pai trabalhava para os vizinhos, fazia algum bico, alguma coisa, ganhava algum dinheirinho? Então, veja bem, daí quando a gente mudou ali para Campina Grande do Sul, daí já estudava meio expediente, e meio expediente eu saía fazer serviço. Quantos anos? Para os vizinhos. Carpir o quintal, lavar o forro, lavar vidro, carpir a horta, tirar matinho da grama, e tudo que era tipo de coisa, eu saía fazer, eu e meu irmão Osiris, que era um pouco menor do que eu, né, 3 anos praticamente mais novo do que eu, a gente saía fazer serviço para ganhar um dinheirinho. A gente tinha dinheirinho, e aí a mãe incentivava tudo e tal, e ela pegava o dinheirinho nosso e a gente usava esse dinheirinho para comprar coisas para nós, assim, que eu digo, coisa, tadinha de nós, não tinha um sapato, né, era de vez em quando para comprar alguma coisa assim, um tênis ou alguma coisinha assim e tal, para apoiar o... Coitado do meu pai, nós éramos em 6 irmãos biológicos, mais os 3 agregados, o pai ganhava salário mínimo, a mãe não trabalhava nessa época, então você imagina a que a gente vivia. Dificuldade. 10 filhos para criar ganhando salário mínimo do Brasil. Pode imaginar? Então, que as coisas eram muito, muito difíceis para nós. Era o que comer e ainda o que comer, assim, de uma maneira muito regulada. Carne era uma vez a cada 15 dias, um pedacinho contadinho para cada um ali, da galinhazinha que a minha mãe matava, da nossa mesmo, e às vezes um porquinho que a gente criava, daí o pai matava e tinha que dar por um longo tempo aquele porquinho, que a gente ia pegando um pedacinho para de vez em quando. Não era, né? A gente não passava fome, assim, mas não era fácil. Eu já desde pequeno e tal, eu trabalhava e tal. Bom, daí quando eu passei a estudar na Escola Técnica Federal do Paraná ali, eu tinha que... Como é que eu fazia? O estudo ali era de manhã e de tarde. Então eu estudava de manhã, e aí tinha matéria que só tinha à tarde, então não tinha como trabalhar, cara. Veja que situação difícil, eu já era mocinho assim e tal, né? 16, 17, 18 anos. Mas, como é que eu ia trabalhar desse jeito? Daí eu falei, mas eu tenho que ajudar, como é que eu tenho que me manter, eu tenho que ter dinheiro para passagem, para isso, para aquilo, eu tinha para me manter, mas eu tenho que aliviar o fardo do pai, né? Daí o que eu comecei a fazer? Daí eu fazia um curso de edificações. Daí tinha uma folha, tamanho A4, sabe, que tinha que fazer um monte de coisa. Até me lembro o nome da professora, a professora Terezinha. Ela era durona pra caramba. Tinha que ser perfeito as coisas com ela. E aí a gente levava quase uma meia hora, cara, preparando só a folha, para daí você fazer a lição na folha. Tinha uma margem, tinha uma legenda, tinha um cabeçalho. Você tinha que levar um tempão preparando aquela folha, para daí você passar limpo naquela folha, as tarefas que ela mandava você fazer e tal, que ele valia a nota e tal. Então, um dia eu tive uma ideia, eu cheguei para ela gostava de mim, sabe, que era uma aluna bonzinha, né? Falei, professora Terezinha, se eu imprimir isso aqui e vender para os colegas, impresso numa gráfica, você aceita? Ela começou a pensar, aceito. Fiquei louco de alegre. Daí fui numa gráfica, fiz um orçamento, quanto que eles me cobravam para imprimir aquilo,
Daí o que eu fazia? Ia nas papelarias, fiz pesquisa, comprei o papel A4 na gramatura que a professora queria, do jeitinho que ela queria, fiz uma matriz para ela ver se ia ficar boa, do jeito que ela queria, fui lá, ela foi, não quero isso, não quero aquilo, até que chegou o momento, isso aqui eu quero. Até que chegou na matriz ideal, e eu comecei a produzir e vender para os colegas. Cara, e deu muito dinheiro. Para mim, na época, cara, eu não saberia te dizer quanto hoje, mas olha, durante uns 4 anos eu levei ganhando um bom dinheiro, que dava dinheiro da minha passagem, dava dinheiro para fazer o lanche, e ainda sobrava alguma coisa, sabe? Então, com isso aí me ajudou. E uma outra coisa que eu fazia, como eu não conseguia pegar emprego assim para mim, né, era muito difícil, eu falei, tem que fazer alguma coisa que eu possa fazer nos buracos, né, que não era a manhã inteira que tinha aula. Tinha dia que eu não tinha uma aula, tinha dia que tinha 2 aulas, aí sobravam janelas assim que me permitia fazer alguma coisa. Daí eu conheci uma mulher, Dona Rosa era o nome dela. E essa Dona Rosa era mulher de um delegado, até eu lembro o nome do cara, Dr. Simões. E eles tinham ali na rua do Dr. Vicente Mercado na época se chamava de boate. Hoje acho que chamaria isso aí, não sei do que, de pub, sei lá do que. É o local onde o pessoal vai para dançar. De clube, do clube. Onde tem música, bebida, lá para dançar. E os clientes iam lá, comiam, bebiam, e tinha alguns que ela fazia fiado. Daí os caras não davam trabalho danado para pagar. Daí tinha que sair e cobrar na casa deles. Daí o que ela fazia? Esses caras que não pagavam, ela dava conta para mim, o valor. Eu ia lá empurrinhar os caras lá para eles pagar. E daí, em cima daquilo que eles pagavam, uma porcentagem era minha. Mas eu era muito chato. E aí, gente? Como é que vocês estão? Calma, fica frio. Porque eu precisava do dinheiro, né? Os caras pagavam, eu ficava no pé deles, fazia tocaia lá, ia lá e fazia os caras pagar. Então, era. Tava com quantos anos aí nessa época? Nessa época eu já devia estar com 17, 18 anos. Mas eu trabalhar fazendo cobrança. Integral, porque fazia cobrança. Então eu trabalhava de 2 formas. As folhas que eu fazia, né? E a cobrança que eu fazia, isso me dava um dinheirinho muito bom que fez com que eu conseguisse me manter. Então, você vê, eu sempre tive essa visão, sabe, de eu tenho que me virar, eu tenho que ganhar meu dinheiro. Se eu não consigo de um jeito, eu tenho que ganhar de outro, de uma maneira honesta. Então eu sempre fui assim, correr atrás das coisas, não ficar assim esperando as coisas acontecer. E uma outra, daí depois para mim fazer o curso de engenharia civil que eu queria, né? Queria muito fazer, estava terminando edificações e queria concluir sendo engenheiro civil. Engenheiro civil era outro problema, porque eu só conseguia na Federal. Tinha na Federal e na Católica. A Católica era um valor abusivo, como é que? Jamais. Impensável para mim. Então tinha que ser na Federal. Na Federal tinha aula de manhã e de tarde. Só os filhos de rico podiam fazer, porque daí o papai tinha que sustentar. Não era meu caso. Então eu não conseguiria fazer. Daí que um amigo meu me deu a ideia de fazer o curso de sargento lá e tal. Eu fiz o curso de sargento, que já contei no outro vídeo para você, para mim poder trabalhar e bancar o curso de engenharia civil. Daí acabei gostando da carreira militar e não voltei lá para minha engenharia civil, que era o meu sonho. Tá. Daí depois, quando eu voltei do Rio de Janeiro, que eu já era aspirante, né? O salário da polícia naquela época era bem fraco, sabe? Era bem fraco mesmo. Eu pensei, eu tenho que ter alguma coisa a mais. Eu tenho que melhorar meu salário. Tadinha da Rosa trabalhava como professor, e eu lá no quartel, eu tenho que ter alguma coisa a mais. Comecei a ver o que eu poderia fazer para me empreender, mesmo... o pai casado, recém-casado, tava ali, né? O pai no Rio. A mãe trabalhava como professora? No Roseiro ainda? A mãe trabalhava como professora lá em Campina Grande. Tá. Eu lá. Uhum. E daí depois, quando eu voltei do Rio, daí ela passou no concurso, acho, do Estado, eu trabalhar ali no Genésio Moreschi, como professora estadual. E eu trabalhava no quartel. Professora de educação infantil. Educação infantil. Acho que, se não me engano, 3º ou 4º ano da educação infantil ela dava aula. Ela deu aula durante muitos, muitos anos. Daí o que aconteceu? Mas o nosso salário era pouco, tanto dela quanto o meu. E aí a gente não tinha condições de quase nada e tal, aquela penúria. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, mas mesmo sem sair do meu trabalho,
fazer alguma coisa para empreender. Eu e ela começamos a pensar o que poderia fazer. Daí um dia um amigo meu falou, puta, olha, cara, criar coelho é uma boa ideia. Eu falei, sério? Ele é? É uma carne que você pode vender a carne, você pode vender o couro, não sei o que lá, não sei o que lá, o pezinho faz chaveiro, o rabinho faz chaveiro, a carne dá para comer, o couro serve para fazer não sei o que lá. Eu falei, puta, então tá. Eu tinha aquele terreno ali atrás que eu já tinha comprado, onde é hoje comprado a Tia Zélia ali, sabe? Sim. Onde está hoje aquele prédio ali de trás, né? Falei, puta, eu posso fazer ali. Daí fui fazer um empréstimo, porque não tinha dinheiro, né? Para fazer os barracões, comprar as gaiolas, aquelas coisas tudo e tal. Eu primeiro fui aprender como criava coelho. Daí comecei a ler, na época não tinha internet, né? Comecei a procurar tudo que eu pudesse visitar lá em Campina, um pessoal que criava coelho, até para mim ver como é que eram as gaiolas deles, como é que ele tratava, humus, toda aquela coisa e tal. Quando eu e ela aprendemos tudo o que era possível para criar coelho, eu falei, agora então vamos começar a criar coelho. Para isso nós temos que começar a fazer um barracão. Para isso nós temos que ter dinheiro, nós não tinha dinheiro, então vamos fazer um empréstimo do Banco do Brasil. Fomos lá no gerente do Banco do Brasil, solicitei um empréstimo para ele, eu sou funcionário público, minha esposa também, mas tinha condições de fazer aquele empréstimo. Daí, conversando, tudo e tal, até então não tinha falado para o gerente por que eu queria dinheiro. Daí, lá pelas tantas, quando estava praticamente aprovado o empréstimo, ele olhou para mim e perguntou, escuta, me desculpa a pergunta, é uma questão pessoal, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Qual o motivo do teu empréstimo? Aí eu, todo alegre, falei para ele, cara, eu quero fazer o barracão, vou criar coelho. Ele arregalou o olho. Criar coelho? Criar coelho. Mas meu projeto vai revolucionar a indústria. Empréstimo negado. Eu me lembro que ele falou, rapaz, vou ter que dar uma péssima notícia. Eu estou com muitos empreendimentos aqui, muitas pessoas que já fizeram empréstimo aqui para fazer barracão para criar coelho, e todos eles quebraram. E não fez o empréstimo para mim. Não aprovou. E eu já tinha até começado a fazer o barracão com a fundação, sabe? Sim. Tinha feito cavado, tinha feito... Já tinha estudado tudo também, né? Já estava ali. E aí ele disse para mim, daí foi, ele me enrolou. Pro meu bem, ele não fez o empréstimo. Ainda bem. O Senhor me abençoou, que foi muito bom ele não ter me emprestado dinheiro. Porque se eu tivesse emprestado dinheiro, eu tinha dado com os burros na água, e naquela época seria um golpe muito, muito triste para mim, porque todos que estavam criando coelho naquela época quebraram. Era uma febre, a carne não tem quase aceitação no Brasil, e todo mundo, a questão custo-benefício, todo mundo se arrebentou e tiveram que fechar, vender as gaiolas, prejuízo para todo mundo. Ainda bem que eu não entrei naquela cana furada, né? A ideia era boa, mas a rentabilidade era sofrível. Tá, um ano e pouco depois, aí depois com o tempo que da conta, abandonou a fundação ali do barracão, então. A única coisa que eu perdi foi a fundação. Uhum. Perdi o trabalho, que tinha feito lá de cimento, algumas coisas assim, a fundação perdi. Mas não foi assim uma coisa tão grande. Na época era significativo para mim, porque, nossa, dinheirinho assim muito. Sim. Mas pouquinha coisa, perto do que eu ia perder comprando todo o material, as gaiolas, os troços, tudo e tal, para criar os bichinhos, nossa, eu ia perder muito daí mais tarde. Bom, um pouco tempo depois, falei, mas eu tenho que ter alguma coisa para mim complementar esse nosso salário, que nós estamos ganhando muito pouco, tem que ter alguma coisa melhor. Aí começamos a estudar, decidimos montar uma marcenaria. Uma marcenaria. Daí eu montei essa marcenaria. Como a gente não tinha dinheiro para comprar as máquinas, a maioria das máquinas eu fiz. Fiz a lixadeira, fiz a circular, fiz os 2 tornos, quase todas as máquinas eu mesmo fiz. Comprava o eixo, comprava o motor, comprava as polias e fiz as máquinas. Até pouco tempo eu tinha. Até pouco tempo dessa circular ainda eu tinha. E aí comecei a fazer móveis. Muitos móveis. Torneados. Mas daí fez o barracão para marcenaria. O barracão da marcenaria eu já tinha nos fundos da minha casa, que era uma garagem. Eu só adaptei ali e a marcenaria começou a ser ali. Sabe aquela construção atravessada que tinha atrás da casa? Tá, a garagem que era a cantina. Que era a cantina ali.
aquele barraquinho que eu mesmo tinha feito, mas ali o que era ali? Ali era para ser tinha até uma churrasqueira, era para ser uma área de lazer ali. Tinha churrasqueira, tinha uma sala de churrasco, tinha um quartinho para a gente estar lá atrás e tal. Parei com tudo aquilo e fiz a marcenaria ali. Então eu já tinha o barracão, eu mesmo fiz as máquinas, custou muito pouco para mim para montar essa marcenaria e eu ganhei dinheiro, rapaz. Sabe, assim, não foi assim uma coisa estrondosa, mas eu ganhei bastante dinheiro. O pai deixava alguém fazendo o trabalho, porque o pai estava no bombeiro. Daí um marceneiro chamado Edinaldo, menino, eu lembro. 18 anos, ficava full time fazendo trabalho para mim, e quando eu chegava do quartel, eu ia trabalhar lá na marcenaria com ele. Aí levamos uns 3 anos com aquela marcenaria. Não vou dizer que foi ruim, não. Ganhei bastante dinheiro com aquela Fazia marcenaria. beliche e banqueta, né? Que eu lembro. Eu fazia beliche, banqueta, fazia jogo de quarto, fazia jogo de cozinha, fazia um monte de coisa, fazia qualquer coisa. Ganhei bastante dinheiro com aquilo ali. Tá. Só que eu nunca me contentei com um pouco, assim, sabe? Eu falei, eu posso fazer alguma coisa a mais. Mesmo trabalhando com a marcenaria, mesmo trabalhando no quartel, mesmo a Rose trabalhando na escola, mesmo assim, tanto eu quanto ela ainda tinha outra coisa por fora. Ela vendia Tupperware, na época tinha umas utilidades assim, chamadas Tupperware, e era a febre do momento, e ganhava bastante dinheiro. Então o que ela fazia? Ela marcava reunião na casa de uma amiga, chamava todas as amigas das amigas lá, ela ia, expunha aqueles produtos lá, vendia e tinha um lucro muito bom em cima daquilo ali. Muito bom mesmo. Tá, então ela ganhava... Da onde que veio a ideia da Tupperware? Era a febre do momento ali? Era a febre do momento. E como tinha a esposa, tinha um amigo meu do quartel, chamado Tenente Vadinho, Tenente Evaldo, a gente chamava ele de Vadinho. A esposa dele vendia Tupperware. E um dia no quartel, eu conversando com ele, ele falou, pô, cara, ele contando que a mulher dele ganhava bastante dinheiro vendendo Tupperware e tal. Ele fez uma pergunta pra mim, então a esposa faz o quê? Eu falei, não, ela dá aula. Ela não quer vender Tupperware? Eu falei, puta, eu vou conversar com ela, quem sabe? Aí eu cheguei em casa, mas olha, assim, a esposa do meu amigo lá ganha um monte de dinheiro vendendo Tupperware. Era Johnny o nome dela. Eu falei, vamos lá conversar com meu amigo. Conhecemos a tal da Johnny, ela fez a proposta e a nossa escola passou a ser, chamava-se na época dealer. A vendedora de Tupperware chamava-se dealer. Eu não sei nem o que significa dealer em inglês. Dealer, mas ela era uma dealer. Não sei nem como que se... Era uma dealer, me lembro que ela era uma dealer. E aí ela começou a vender Tupperware. Tá, então ela trabalhava na escola, vendia Tupperware, eu trabalhava no quartel, tinha marcenaria, mas mesmo assim, sabe o que eu fazia? Na época eu tinha um Opala velho, 72, e o tio Mirinha tinha uma fábrica e revenda de brinquedo. Eu enchia o balão de brinquedo. Opala bege? Opala amarelão. Depois que eu tive... Antes do bege eu tinha um amarelo. Amarelão que é os SS. O Opalão SS era bom pra caramba. A caixa tinha um problema, ele tinha a traseira meio leve, tinha que tomar cuidado se você entrasse meio pesado numa curva, ele rabiava, né? Tinha um motor muito forte e a traseira muito leve. E bebia. Vazio. Nossa senhora, era uma praga para beber. Aí o que eu fiz, filho? Eu pegava, entupia o meu palão de brinquedo, tirei todos os bancos de trás, ficava só os 2 bancos da frente, enchia o palão porta-mala ali atrás, tudo de brinquedo, e saía vendendo nos mercados à pronta entrega. Ganhava um monte de... Eu tinha meus plantões no quartel, daí no dia que eu estava de folga, que era para mim ir dormir em casa, em vez de eu dormir, eu enchia o carro de brinquedo e saía nos mercados vender à pronta entrega. Então você vê, ó, a Rose era professora e era dealer, ganhava na Tupperware. Eu trabalhava no bombeiro e vendia para o tio Mirinho, e além disso nós tínhamos a marcenaria. Nós tocávamos um monte de coisa ao mesmo tempo para poder ter um capital, para poder nós fazer a nossa casa. Nós levamos 7 anos para casa. 7 anos levamos fazer aquela casa da frente que eu morava ali. Eu lembro bem. Então, cada conquista assim era uma, sabe, conseguimos comprar isso, conseguimos comprar as portas, conseguimos comprar a janela, aí conseguimos comprar um material elétrico, a gente conseguia guardar o dinheiro para mão de obra de montar aquilo, sabe? Que
E assim foi. Então, eu sempre empreendendo. Porque daí chegou um momento em que daí um amigo nosso, o Enos, né, tinha uma escola de inglês chamada Wizard. Um dia nós conversando, batendo papo, nós éramos muito amigos e tal. Daí ele fez uma proposta para mim, Carlos Claro. Vocês não querem ter uma franquia da Wizard para você? Eu falei, não, nós nunca trabalhamos com isso. Não, ué. Mas tem que ter uma primeira vez. O cunhado dele, né? A Sônia Castro Deus, que é a mulher do Enos, tá. tem uma irmã chamada Vânia. E essa Vânia é a esposa do Martins. Então o poderoso Carlos Martins lá é cunhado do Enos. Ele é a Sônia e a Vânia são irmãs. E o Enos é casado com a Sônia e o Carlos Martins é casado com a Vânia. Então o Enos já tinha uma escola. O Enos já tinha uma escola. O Enos escola ali no Cabral, muito boa. Uma escola muito boa ali no Cabral, perto daquela igreja do Cabral ali. E aí ele falou pra mim, posso falar com o Carlos lá e vender uma franquia pra você. Eu falei, como eu não tenho dinheiro? Eu falei, deixa que eu dou um jeito lá, faz uma franquia barata pra você aí, pra você pagar barato e daí isso aí tá. Rapaz, daí fomos lá, naquela época a Wizard tava começando, ele vendeu, se eu me lembro, a primeira franquia nossa foi em Colombo. Comprei a franquia Colombo. Começou a dar um monte de dinheiro, cara. Que ano que foi isso? Os anos 90? Rapaz, ao final de 80. Acho que foi 86, 87. Não, 89 a Heloísa nasceu, foi depois. Então é por aí. Heloísa, então é no começo dos anos 90. Daí que dá muito dinheiro. E daí com o próprio dinheiro da Wizard, que eu ganhava da Wizard, comecei a comprar franquias. Chegou uma época que nós tínhamos 8 franquias da Wizard. 8 franquias. Só que naquela época o Carlos vendia bem baratinho. Tá? Eu cheguei a ter 8 franquias da Wizard. Daí eu tinha, vamos ver se eu lembro aqui. Eu tinha em Colombo, em 4 Barras, em Campina Grande. A principal era Araucária, né? Daí Araucária. Daí eu tinha em Cianorte. Eu tinha em Araçatuba, São Paulo. Chegou uma época que eu tinha simultaneamente 8 franquias da Wizard. Sabe? Tinha uma no Maracanã, não era? Tinha no Maracanã ali. Tinha no Maracanã. Minha franquia de Colombo era dali. Tentei montar lá no centro de Colombo, daí era muito. Lá não foi muito bem. Daí eu coloquei no Maracanã. Ganhei um monte de dinheiro ali, filho. Muito dinheiro. Pra mim, na época, nossa, era dinheiro pra caramba. Ganhei tanto dinheiro que consegui alavancar um monte de coisa, terminar minhas construções e tal. Escola de Cianorte, que na época devia ter uns 500 alunos. Escola de Araucária, devia ter uns 400. Tudo escolas grandes, cara, já assim, boa, com renda muito boa. Urgente. Fui lá para Cianorte e vendi a escola de Cianorte. A de Araçatuba eu perdi tudo. Vendi tudo. Tudo. Vendi a de Cianorte. A de Araucária eu praticamente dei para a Luciane Fiala, sabe? Falei, Luciane, a situação tá assim. Ela, não, eu assumo. Ela me deu um carro velho, que ela tinha um Monza velho. Bom, e aí vendi a escola de Cianorte, também a preço de banana para outra pessoa lá. Catei tudo que era coisinha que eu consegui pegar e montei minha própria escola. Falei, não, agora não quero mais saber de ficar na mão do Carlos Martins aí. Falei, pô, mas eu não vou montar a escola de inglês. Qual que era o nome da escola? Era escola de inglês, não era? Wizard. Não, mas daí criaram a própria. Pois é. Daí quando eu fechei todas as escolas e vendi, daí eu criei uma escola minha mesmo. Só que daí, em vez de fazer escola de inglês, eu não quis mais trabalhar com inglês. Eu decidi trabalhar com educação infantil e ensino fundamental. Antes do Intelecto, teve uma escolinha de inglês que a mãe fez, não fez? A mãe imprimiu umas apostilas, tentou criar Não, mas nós não vamos a fazer. Nós não quisemos. Aí nós estávamos tão assim, traumatizado com o inglês, com a escola de inglês e tal. Falei, eu vou montar uma escola de educação infantil e ensino fundamental. Daí montamos a nossa própria escola. Tá, mas antes da escola, teve um hortifruti. Eu lembro de quando eu era criança, o pai começou a vender. Verdade. Simultâneo a tudo isso aí, eu ia buscar fruta no Ceasa, mas só que isso não era para ganhar dinheiro, filho. A gente chamava de amigos da comunidade. Era trabalho missionário. Eu peguei toda a vizinhança, ia lá, pegamos, por exemplo, pegava uma caixa de maçã, vamos chutar aqui, que custava, digamos hoje, R$100. Ninguém vai conseguir comprar maçã, mas uma caixa de maçã tem lá tantas maçãs, eu via mais ou menos quanto que dava.
E aí aquilo sabia por 20% do valor que se a pessoa fosse comprar no mercado. Eu pegava 10 pessoas que queriam maçã, rachava a caixa, dava o dinheiro delas e eu não ganhava nada em cima disso aí. Aham. Nada. Ah, tá. Não foi um projeto social. Um projeto social, que a gente chamava de Amigos da Comunidade, e era um projeto mais voltado ao proselitismo. Tá. Teve uma outra vez... Muitas pessoas já entraram em função desse projeto que eu fiz. Aham. Ele não tinha fins de lucro. Ele tinha fins, primeiro, de ajudar a comunidade e, simultaneamente, de uma forma natural, nessa época eu era bispo, eu ajudava as pessoas nesse aspecto, e aí, claro, era uma maneira de falar do evangelho para elas, e muitas pessoas entraram para a igreja através desse projeto. Mas não lucrava nada. Eu lembro que antes do pai terminar a construção da casa, acho que uma das últimas coisas foi aquele banheiro do quarto do pai da suíte, né? E antes de terminar, o pai pendurou um monte de queijo lá, bem cheiroso, no quartinho, para vender. Então, o que acontecia? Isso aí também era tudo projeto social. Daí, o que eu ia fazer nessa época também? Ó, tudo isso que eu fazia, cara. Daí, eu falei, puta, eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Daí, eu comecei a vender utilidades para uma empresa chamada Hermes. Ganhei um monte de dinheiro com isso também. Ah, tá. Tinha umas revistas. Eu ajudei o tio Ouro a entrar nesse negócio. Ah, eu não lembrava que o pai também trabalhou na Hermes antes do tio, então. Eu que trouxe o tio Orivaldo para a Hermes. Uhum. Eu trabalhei acho que uns anos na Hermes e ganhei muito dinheiro. Uhum. O que eu fazia? Pegava, era mais a mãe quem fazia isso. Eu também, mas era a mãe. Eu pegava aquelas revistinhas, eu tinha minhas vendedoras, cadastrava as vendedoras, entregava aquelas revistinhas para elas saíam vender para as amigas, fazia o pedido, eu encaminhava esses pedidos lá para Hermes, vinha tudo por correio para mim, eu levava a caixa lá, pegava o dinheiro da pessoa e entregava os produtos. Uhum. Era venda por revista. Isso naquela época dava muito certo, hoje em dia não dá mais certo isso aí. Todas essas revistas aí quebraram. Tinha 4 estações, tinha Hermes, tinha várias revistas desse tipo que vendia produtos pela revista. Então é outro empreendimento que eu e a mãe tivemos. Uhum. Deu bastante dinheiro com isso aí. Sim. Tá? E depois o que aconteceu? Daí a gente parou com a Hermes, eu passei a todas as minhas clientes para o tio Orivaldo, paramos com as Wizard, daí a gente catou tudo que era caco que a gente tinha assim, de dinheiro, tudo que era tal, para a gente montar a nossa própria escola. Daí que nós começamos com a Intelecto, Escola de Educação Infantil. Foi em 1999, né? Finalzinho dos anos 90. Finalzinho, 2 de dezembro de 99. Nós começamos a Intelecto. Rapaz do céu, mas nós imaginava fazer uma escolinha pequenininha, assim, sabe? Para ter ali 15, 20 alunos. Não me lembro exatamente, mas já começou, já de cara, assim, começou com 60 e poucos alunos. Uhum. Nós nossa! E pouco tempo passou para 100, pouco tempo passou para 200, para 300, para 600, foi embora. E vale lembrar que uma das motivações, além da questão financeira, eram os filhos, né? Eram os próprios filhos. Os filhos tinham vindo, a maioria, grande parte de situações sociais precárias, alguns com envolvimento com drogas e coisas e tal, eles vão estudar em escola pública, nós não vamos ter muito controle sobre eles. Então, se a gente montasse uma escola, ficava na nossa mão ali. Uhum. Um dos grandes motivos é o ensino de qualidade que tivesse ali dentro do nosso domínio ali. Então, um dos principais motivos de nós ter montado a Intelecto foi de dar um ensino de qualidade para eles e que a gente eles não tivessem contato lá com outros meninos lá, com outras crianças de escola pública, que a gente achava que ia perder o controle nesse aspecto do uso de drogas. Bom, e aí deu muito certo o Intelecto. Acho que depois de uns 5 anos que a gente estava com a Intelecto, dei um pessoal lá, acho que do Rio de Janeiro, todo mundo começou a incomodar nós, porque eles tinham um registro antigo de uma escola lá também chamada Intelecto. Eles começaram a incomodar, que a gente estava usando o nome deles, que não sei o quê, E um dia eu falei para os pais, para que a gente vai ficar? Vai ter que pegar advogado, com processo, e a gente vai perder, porque eles são mais antigos do que nós. Então, vamos fazer o seguinte, tão fácil para nós, vamos mudar o nome. Mudamos o nome daí para ler sabor. Vamos pegar um nome. Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro quando mudaram o nome. Mas antes disso, eu lembro que a secretaria era ali onde era o quarto das meninas e aquele barracão da marcenaria que virou a escola, né? Começou ali.
onde era marcenaria... A garagem virou cantina. Daí foi aumentando, e aí a coisa foi, e gerou, a gente foi comprando mais terreno, comprando os fundos e tal, e gerou o Colégio de Savan com todo o potencial que se conheceu ele. O Colégio de Savan daí foi um sucesso imenso, a gente tocou o de Savan até um ano e pouquinho atrás, agora no final de 2023, foi até, ele funcionou por 24 anos, no final de 23 a gente fechou ele, a gente não aguentava mais. Financeiramente ele fazia a Rosclé muito doente, ela cheia de problemas, vivia mais internado do que em casa, e eu com a cabeça quente, e a gente começou a ter muitos problemas. Em 2021 deu um susto na gente, né? A mãe ficou bem mal. Tudo e tal, daí decidiu, daí veio a proposta do governo do estado em alugar, a gente alugou e não se arrependeu. Tá alugado hoje, a gente não esquenta a cabeça. Ganha menos? Ganha menos, mas... Sim, e os filhos ali foram desde educação infantil até o ensino médio, se formaram ali no Le Savan. Que é você, a Luciana e a Ilô, todos os demais estudaram ali, todos. Todos os se formaram ali, todos estudaram ali. Então foi uma grande bênção para nós. Então, esse aspecto de empreender sempre teve uma coisa assim bem latente em mim como Zipler, tanto eu quanto ela. Veio assim uma visão para empreender muito grande, sabe, assim, querer trabalhar. Vou te falar uma coisa aqui, você já pensou? Uma mãe com 21 filhos tem condição de trabalhar fora? Pois é. Claro que não, pô. Um pai com 21 filhos, uma jornada extremamente extenuante no Corpo de Bombeiros, mas era bispo da igreja, não faz ideia o que um bispo faz, o quanto ele tem que trabalhar. Mesmo assim, eu saí a empreender. Quantas vezes eu cheguei do quartel morto de canseiro, tinha passado, imagina passar 24 horas de plantão, noite inteira trabalhando igual um cavalo. Chegava caindo pelas tabelas de sono. Em vez de eu ir dormir, que era o que eu tinha que fazer, para que eu fazia? Pegava minhas ferramentas e ia fazer casa para viúva. Para Joanita, para Golinha. É verdade. Para o Macário, para tantas... Golinski. Eu lembro. Quantas casas e tal, eu morrendo de sono, em vez de eu ir dormir, eu chegava, eu não pegava a ferramenta e ia fazer a casa para as viúvas. De graça, tudo de graça. Meu material, minha mão de obra, cooptava os irmãos que eu podia, vocês próprios. Isso é uma coisa que eu sempre fiz com amor. O pai falou que deu curso de brigada de incêndio também? É verdade. Simultaneamente a todas essas coisas, filho, além disso, cara, eu trabalhei longo tempo na época chamado Bamerinos, Banco Bamerinos. Aí depois, mais tarde, eu faliu. Ganhei dinheiro lá. Eu formava as brigadas, cobrava para formar a brigada, e depois a gente fazia uma coisa que eu chamava de manutenção. Então, semanalmente, eu ia lá treinar e fazer reciclagem dessas brigadas. Então, todas as agências Bamerinos, eu dava manutenção para eles e ganhava um monte de dinheiro, cara. Então era privado esse serviço? Era privado. Isso aí era fora o quartel. Eu saía do quartel, saía da aula do Bamerinos. Para eles. E fora isso aí, tinha uma empresa também, não me lembro o nome dela agora, que pagava para mim dar aula. É uma empresa de formação de brigadas, que eu era muito bom nisso, sabe? Aí pagava por aula, hora aula que eu dava, para me formar brigada nas outras empresas. Eu ganhei muito dinheiro. Então, eu ganhava dinheiro vendendo brinquedo, ganhava dinheiro formando brigada, ganhava dinheiro... Tem tudo que era lado, cara. Eu, sabe, era 4, 5 locais e eu me virava. Dormir, comer quando dava. Aí, pois é. Ao mesmo tempo que o pai estava ali levando o Le Savan, depois o pai se mudou lá para o Nordeste, que fez um negócio, comprou uma pousada, né? Então, mas daí isso já foi bem mais tarde, né? Um dia, eu e os caras fomos visitar o Nordeste, nos apaixonamos pelo Nordeste cearense lá, que é muito lindo, cheio de Jericoacoara, toda aquela costa do Nordeste, que é lindo demais. E daí um dia eu e o Oscar tinha ido lá visitar, passear lá, e nós passamos por uma casa e estava escrito lá, vende-se. E aí foi, a Oscar, vamos ver quanto custa isso aqui? Me lembro assim, aquele jeitinho dela. Eu disse, Claire, pra que tu vai mexer isso aqui? Vou querer comprar casa aqui, você tá ficando louca. Eu não. Mas perguntar não ofende. Mas por que eu vou perguntar se eu não quero comprar? Tava aquele jeitinho dela, mas eu vou bater palma ali e vou perguntar.
Ela bateu palma na casa, veio um gringo lá, tô falando tudo enrolado em francês. O senhor é proprietário? Sou proprietário. O senhor está vendendo? Estou vendendo. Vende-se, né? Óbvio. Quanto que o senhor está pedindo? Eu me lembro, o cara falou lá X. Cara, eu me lembro que o valor era bom, era baixo. Aí ficou aquela coisa, daí ela, eu quero conhecer a propriedade. Eu falei, mas por que eu vou conhecer a propriedade se eu não quero comprar essa geringonça propriedade? Cara, quando eu entrei na propriedade que eu vi, fiquei encantado, cara. Uma casa maravilhosa, se não me engano, 7, 8 suíte, piscina. Cara, uma casa maravilhosa. E era perto da praia, né? Pertinho da praia. Tinha casa, as dunas. Aí eu falei, puta, esse dinheiro que o gringo está pedindo aqui, você não constrói 30% da casa com o que ele está pedindo. Era barato demais o que eu estava pedindo. Daí, puta, ele veio para cá, ele conversa aqui, conversa ali. Eu não me lembro se era esse o valor, mas me parece que o cara estava pedindo, você lembra quanto era? 350? 350. Daí ele queria 350, na época, R$1.000 pela propriedade. Eu falei, mas eu não quero comprar isso aqui. Puta, o que eu vou comprar um troço aqui? Aí, nós olhando lá, eu fiz uma besteira, cara. Cheguei pro gringo, 350 eu não tenho. Mas se você quiser 250, eu te dou pela tua casa. Eu me lembro, era um gringão alto, assim, sabe? Bem altão, assim. Aquele lacão, assim, na verdade, francês, né? Ele todo enrolado. O cara me estende a mão pra mim, assim, fechado. Puta que o pariu. Foi querer fugir do negócio e fechou o negócio. Era só o que faltava. O cara estendeu a mão pra mim, pegou na minha mão, fechado. É teu, por 250. Aí eu olhei pra ela com o olho arregalado. Pior que eu tinha 250, sabe, naquela época. A gente tava com planos de fazer outras coisas e tal. E o pior é que eu tinha isso no banco. Daí, só que tava aplicado. Daí eu me lembro que eu falei pro gringo, falei, cara, eu tenho esse 250, mas está aplicado, daí eu tenho que ir lá, propor pro banco, tenho que pedir um prazo pro banco para desaplicar e tal. Eu falei, não, eu espero tudo isso, não se preocupe. Eu espero. Puta, eu arrumei um monte de motivo pro cara correr do negócio, cara, todas as coisas que eu confio em você. Eu espero, não se preocupe. Fechou o negócio comigo. Para mim pagar ele. Quando o banco liberasse o dinheiro, eu tinha o dinheiro, mas estava aplicado, sabe? Falei, eu não vou tirar o dinheiro lá, porque eu tenho um contrato lá, que papapá, e se eu for tirar, eu perco todo o rendimento que eu tive, então tem que ser progressivo. Não, eu espero, não se preocupe. Resumindo a história, comprei a propriedade. Falei, putz, o que eu vou fazer com isso aqui agora? Era uma pousada do cara lá. Daí mudei para lá, fiquei 6 meses lá tocando a pousada. Qual que era o nome da pousada? Tinha um nome e depois foi mudado, né? Tinha um nome, o nome que tinha com o gringo era Shabadabadá. Era uma música que ele gostava. Shabadabadá. Shabadabadá, o nome da música. Ele falou, puta, como é que eu vou manter uma pousada com esse nome Shabadabadá? Se catar. E quando eu comprei a pousada, eu agreguei várias coisas, melhorei muita coisa e mudei o nome para Kiteway, Caminho do Kite. Porque ela ficava na estrada onde os turistas iam fazer kite. Então eu coloquei o nome da pousada Kiteway. O Caminho do Kite. Isso funcionou por uns 6 meses. Daí eu rescrei enjoamos de lá, sabe? Um lugar maravilhoso, tá? Mas é muito longe de recursos, sabe? Para médico, para onde. Tá? Eu decidi que eu não queria mais ficar lá. Daí nós fechamos a pousada, paramos, deixamos só a casa lá, alugamos para uma família. E viemos embora para cá. Depois, mais tarde, acabamos vendendo a pousada lá e compramos a casa da Itália. Então, eu lembrei de outra coisa agora aqui também. Além de todos aqueles negócios simultâneos na época de Le Savant, ainda tocavam o escolar, né? Rapaz do céu. Ó, a tua mãe era mãe de 21 filhos, fazia trocentas coisas, era dealer, era escambau, ela era secretária do colégio, ela era quem fazia as matrículas, ela era toda a parte de secretária do colégio. Secretária, diretora? Tudo. Ela era faxineira, porque daí eu e ela tínhamos que limpar os banheiros, troços tudo e tal. No começo não tinha dinheiro para pagando funcionário, mas depois sim. Iniciaram a cantina, depois deixaram a gente tocar? Etc e tal, sabe?
E ela fazia o transporte escolar, cara. A gente comprou um micro-ônibus e ela era Ah, eu não lembrava. A mãe que dirigia? Era ela que dirigia, cara. Durante uns 3 anos ela era tiazinha do escolar também. Ela era diretora, ela era cantineira, ela era faxineira, ela era secretária. Puta, ela era tudo. Ela era tudo. Pensa na mulher, cara. Pensa na mulher. E ainda, além de tudo, ainda ela era a tiazinha do escolar. Aham. Ela que puxava, ia buscar, depois ia levar os alunos. Aí depois os filhos cresceram, cada um foi cuidar da sua vida e ficou aquela casa enorme, né? Morando o pai e a mãe numa casa enorme. Uma casa de 860 metros quadrados. Eu olhava para ela olhava para mim, a gente olhava para aquela mesa de 6,30 metros, nossa mesa de jantar, olhava para ela, tinha lágrima no olho, falei, puta, pensava em vocês, pensava naquela casa cheia de alegria, cheia de vida, cheia de amor, um casalzinho de velho ali largado, falei, não vou ficar nessa casa aqui nem a pau. Daí saímos da casa, viemos para essa casa do morava o Rodrigo, onde eu estou agora, viemos morar aqui, porque é uma casa pequena maneira de dizer, né? Uma casa de 250 metros, mas é bem menor do que a outra, que era 860, né? A gente veio morar aqui e aí transformamos a casa grande onde nós morávamos ali no centro de eventos, que nós chamamos de Ruchello até hoje. Ruchello, né? Ruchello, escreve-se Ruchello. Daí a gente tocou até o final do ano passado. Daí quando a gente começou a ficar muito doente, muita dificuldade e tal, a gente locou ali. Então hoje, a gente não quer tocar mais nada. Eu e ela não queremos assim, estar na frente de nenhum negócio mais, não está mais no principalmente pelo estado de saúde dela, que é bem delicado, o meu também está mais para lá do que para cá. Então eu penso o seguinte, não, chega, acho que se a gente não fez até agora, não vai ser agora que a gente vai fazer. Então, agora a gente quer viver assim uma vida um pouquinho mais, bem diferente, né? Para nós, uma vida nossa. Mas eu vi os vídeos ali do centro de eventos, tá bem bacana, né? Lindo. A gente locou ali, um rapaz chamado Marcelo, ele já tem uma empresa antiga, sabe, 20 e poucos anos, um evento por mês. Ele tá fazendo 3, 4 por semana. O cara tá ganhando dinheiro que nem água ali. E eu tô louco de alegre, porque eu não tenho sentando a cabeça com nada. Na época do Ezequiel, o pai comprou umas formas de coluna, o pai queria vender coluna também ou não? Era um projeto? Cheguei a pensar em fazer isso, fazer comercialmente para vender essas colunas, e eu tenho certeza que eu teria tido sucesso e iria ganhar muito dinheiro. Eu não quis mais, não fiz. Não cheguei a enveredar por isso aí. Era um plano que eu tinha, eu acho que seria muito bom, teria ganhado muito dinheiro com isso, mas optei por não... E tinha muita coisa também, ao mesmo tempo, complica. Ao mesmo tempo. Então é isso, filho. E qual é o plano? Até para terminar esse vídeo com você. Hoje eu tô com 65, a mãe tá com 60. Vou fazer 66 já. Em maio agora tô fazendo 66. Tô doentinho, a mãe também, assim, sabe? Doentinho que eu digo assim, estamos judiados. Em todos os sentidos, nosso corpo está sentindo o peso da idade e o peso do sofrimento que eu tive no bombeiro, com um serviço extremamente insalubre. Todas as coisas que eu e ela fizemos, todo o pique que nós tivemos, o tempo está cobrando, né? Então nosso corpo está bem comprometido, a saúde. Então eu não quero mais, filho. Então o que eu fiz agora? Compramos o Piquira. Piquira é um trader. Eu vou buscar ele amanhã de manhã. Daí, o que eu e a mãe queremos agora, pelo menos vamos ver se a gente consegue, ele quer descer lá embaixo, na Patagônia Argentina, lá, e viver no Piquira. Ali tem tudo, né? Ali tem cama, tem cozinha, tem tudo e tal. E a gente sem pressa, sem se preocupar, assim, sabe? A gente subir devagarinho, conhecendo uma cidade, conhecendo outra. A gente não quer muito cidade, assim, a gente quer mais campo. Sim. Então esse é o nosso projeto de vida agora. Não quero mais compromisso nenhum. Chega. Não vamos levar nada ao cemitério, né? Não, tá bom, já foi o suficiente. Já foi o suficiente, agora eu tenho meus rendimentos que me permitem uma qualidade de vida confortável sem precisar ficar me esquentando a cabeça. Não tenho mais ninguém sob minha responsabilidade. O único que está, assim, dependendo de mim, o Daniel está internado. Os demais, está todo mundo se virando. E agora eu quero viver para ela para mim. Não sei quanto tempo de vida nós temos ainda, mas quero viver um pouco. Porque até hoje a gente sempre viveu pensando em outras pessoas. Nunca nos preocupamos comigo e com ela, né? Então agora a gente quer viver um pouquinho para nós. Assim, no sentido de fazer aquelas coisas que a gente sempre quis fazer e por outros motivos não deu. Agora a gente quer viver uma vida assim mais tranquila. Baixar a bola. Então essa é a história. Então tá bom, pai.
Obrigado por explicar aí a questão dos empreendimentos do pai e da mãe. Foi bem interessante, bastante coisa que eu nem sabia também. Não tinha ouvido falar de várias dessas histórias. Algumas eu lembrava, Tupperware, eu lembrava da mãe me levar lá na reunião da Tupperware. Acho que eu fiz um chororô. Me levaram lá na frente para tirar um sorteio da Tupperware. Nossa casa era entupida de Tupperware, né? E durava séculos aqueles objetos, né? Bom, os produtos da Tupperware eram maravilhosos. Maravilhosos. Todos os potes, caixas, produtos duráveis e de boa qualidade. Sim. Não sei se ainda existe a Tupperware. Deve ter. Mas é de qualidade. Eu lembro da Hermes também, agora o pai falando, eu não lembrava, daí agora o pai citou, eu lembrei mesmo, que o pai e a mãe trabalharam com a Hermes. A história dos coelhos eu só tinha ouvido falar, de papel, de venda de sulfite, nunca tinha ouvido falar, de cobrar, fazer cobrança de danceteria também, não tinha ouvido falar. Não tinha nada a ver com a festa lá da boate, eu pegava Sim, o que não pagava. inadimplente, né? Era isso que eu fazia. Filho, então o que eu quero deixar para as gerações, certamente se o nosso vídeo um dia vai chegar para os meus descendentes, o que eu quero dizer? Nós não podemos, a gente tem que ir à luta. Nós fazemos o nosso tempo, nós fazemos a nossa vida. E nós temos que correr atrás dos nossos sonhos, nós temos que correr atrás do nosso objetivo, de forma honesta, de forma honrada, mas nós temos que correr atrás. Nada vem de graça para nós. A vida não é assim. A vida é muito... Eu não me arrependo, eu trabalhei muito, eu lutei muito e não me arrependo. Eu acho que sempre fui um menino muito pobre. Eu sempre falo que o meu primeiro sapato mesmo fui pôr no pé com 14 anos de idade, sempre descalcinho, não tinha roupa, meus shortzinhos a mãe fazia de saco de açúcar, minhas camisetas também eram feitas de saco de açúcar, tipo assim, camisolinha, sabe? Coisa assim, a mãe fazia um buraco e era isso que a gente usava para não ficar peladinho, né? E essa foi uma vida que eu tive. Isso não me matou, filho. Isso moldou meu caráter. Então o sofrimento molda o caráter de uma pessoa. Então hoje em dia tem muito mimimi por aí, muito filhinho que tem tudo, tem comida do bom e do melhor, tem conforto, tem brinquedo, tem isso, tem aquilo, ainda reclama do pai, reclama da mãe, acha que a vida não tá boa. Então quanto mais você dá de tudo para um filho, você está tirando dele a oportunidade dele fazer as coisas, dele valorizar as coisas. Então, ser não é dar tudo, não. Ser bom para o filho é ajudar o filho a conquistar as coisas. É ajudar, fazer com que a própria pessoa sofra, busque e conquiste seus ideais. É isso que eu quero deixar para os meus descendentes. Não veja demais o teu filho, que você não vai estar ajudando ele. Você tá Eu lembro que o pai colocou a gente para vender caranguejo na frente do Mercado Roberto. Cara, eu faço tudo pra vocês, fazia vocês trabalharem. Era legal. A gente puxando os caranguejinhos. Eu me lembro, ele não gosta que eu fale isso aí, mas eu vou contar essa história. Tava todo mundo, inclusive as meninas, todo mundo carpindo essa chácara aqui. Eu podia pagar para roçar? Sabe que podia, gente, já tava com uma condição financeira muito boa. Cada um tinha uma enxadinha e vinha carpir essa chácara aqui. Todo mundo carpindo, eu ali junto com vocês e tal. Eu me lembro que o William chegou para mim, encostou a enxadinha dele numa árvore lá. Eu falei, o que será que o japonês quer? Pai, não vou mais carpir. Como assim que você não vai carpir? Claro que vai. Não, pai, eu decidi que eu vou ser médico e um médico não precisa carpir. Já agora você vergonha. Falei, doutor? Então o senhor pega essa enxadinha e vai carpir agora. O dia que você for médico, daí você não precisa mais carpir, mas por enquanto você vai carpir. E com o bicudo foi lá e continua a carpir. Então, na verdade, o que eu sempre falei para vocês é o que eu penso. Vocês não precisavam carpir. Eu podia ter pago para alguém vir aqui roçar e tal. O que eu estava ensinando para vocês era o valor do trabalho. Eu sabia que nenhum de vocês ia precisar ganhar vida carpindo. Não queria que vocês ganhassem carpindo chácara por aí. Mas, a partir do momento que você aprendeu a trabalhar, que pegou amor pelo trabalho, em qualquer outra dificuldade vocês iriam se dar bem. Então, ensine para os seus o valor do trabalho. Se esse nosso vídeo, se essa nossa gravação serve para alguma coisa para os meus descendentes, ensine para os seus descendentes o valor do trabalho. Ensine eles a trabalhar. Não dê tudo de mão beijada, não. Senão vai estar ajudando. Então tá bom. Obrigado pela conversa, pai. A gente se encontra na próxima. Até depois. Até. Tchau. Até, pai. O pai tá fazendo paçoca. Deixa eu te mostrar aqui pra fora. Acabei de fazer uma paçoca. Olha só, no pilão?
Olha só, faz tempo que eu não vejo. Ah, mas é só pra passar vontade daí? O que foi aí? Farinha, bacon? Socada com carne frita, né? Amanhã nós vamos para Itu para buscar o picuíra. Ah, é em Itu? É gigante, então. Vamos para Itu buscar o picuíra. Picuíra é o nome do nosso trailer. Ah, picuíra, deram o nome já? Tem o burrichó, aí tem o picuíra. O bichão era o quê? Você sabe o que era o picuíra, né? Não. Meu avô tinha um burrinho branco. Picuíra em tupi significa menino gordinho, chatusco assim, fortinho. Aham. Esse é um picuíra. E aí meu avô tinha um burro assim que era curtinho, rechonchudinho e fortinho, sabe? O nome dele era picuíra. Ah, chamava de picuíra. O nome do burro era picuíra. Eu decidi chamar de picuíra o meu trailer. Aham.